Aleluia. A paz do Senhor, igreja. As nossas crianças de 2 a 11 anos podem sair para suas salas. 2 a 11 anos. Todos abençoados? Cheguei e falei para o pastor Ivo que quase eu dou uma notícia para ele no dia de ontem, né, e aproveito para pedir oração para os irmãos. Eu, no meio da semana, fui acometido por uma infecção na garganta e acredito que todos já passaram por coisa semelhante. Parecia que tinha um monte de formiga na sua garganta que não te dava descanso. Você acorda de madrugada com uma tosse fantástica, né? Maravilhosa. E eu pensei que não daria conta de ministrar, mas eu estava com muita vontade de ministrar essa aula e falei, não, eu vou resistir, não vou ligar para o pastor Ivo, não. Deixa ele quieto para a próxima. E peço já a oração e me perdoe se porventura em algum momento acontecer, né? Porque o negócio vem e vem de vez, você às vezes não consegue controlar. Mas creio que Deus terá misericórdia de nós, né, e nos dará graça. Eu pedi até o pastor Rogério, me arruma uma água para deixar ali para ficar fácil, né? A água ajuda a acalmar um pouco a garganta na hora. Mas amém. Todos abençoados? Nós, como vocês já sabem, eu percebo que há um público fiel da Escola Bíblica Dominical e nós sempre estamos propondo temas específicos e para esse mês nós vamos estar estudando a respeito das parábolas de Jesus e o objetivo é justamente compreender o propósito das parábolas, compreender exatamente o que cada parábola estava ou tinha a intenção de ministrar ao coração daqueles que as ouviam, e nesse caso a nós, né? E com esse intuito, nós vamos iniciar. Nesse domingo eu vou fazer um apanhado geral sobre os propósitos, sobre o conceito, sobre a aplicação da parábola, e vamos abordar também uma parábola específica, certo? A ideia é que nesse mês, cada uma das pessoas que vão ministrar sobre uma parábola específica, abordando as suas aplicações práticas e o entendimento dela para a nossa vida espiritual. Então estejam atentos e, como sempre, eu peço que divulguem a Escola Bíblica Dominical. Por quê? Eu entendo que a formação da palavra em nosso entendimento, ela é a base para uma vida cristã saudável. E aí eu aproveito justamente para fazer menção daquilo que nós vivenciamos aí nesses dias de feriado. Por que a gente viu tantas coisas? Acredito que como eu vi, vocês também devem ter recebido pelas redes sociais ou mesmo o noticiário de diversas igrejas, tidos como igrejas cristãs, envolvidas com o evento do carnaval. Algumas chegaram a colocar blocos, né, de carnaval ou blocos, entre aspas, denominados cristãos, mas que estavam participando daquele evento, com o pretexto de que ali eles estariam divulgando o Evangelho e falando de Cristo. Bem, uma das coisas que nós aprendemos é que e assim, por incrível que pareça, eu nunca vi em anos anteriores ficar tão escancarado como ficou nesse ano a natureza do carnaval. Os seus idealizadores, os seus promotores fizeram questão de deixar claro a motivação deles, que era um culto profano, um culto ao espiritismo, um culto ao ocultismo, um culto aonde se fazia ou se dava ênfase a toda espécie de aberrações das quais a palavra de Deus nos orienta a não participar, né? E se antes nós já sabíamos a forma como foi feita esse ano,
ela, como eu disse, escancarou ainda mais a verdade que muitas vezes, se até alguns propunham dizer, não, é apenas uma festa de uma cultura do nosso povo, né? Da cultura do nosso povo. E não é uma festa simples da cultura do nosso povo, é uma festa profana que afronta a grandeza de Deus, a santidade de Deus, né? E os princípios cristãos que norteiam a nossa vida. Bem, dentro dessa visão, nós vimos que muitas igrejas, né, ou ditas como cristãs, como igrejas evangélicas, também adotaram, ainda que não dizia que era a festa do carnaval, mas a proposta era tanto o ritmo da música ser a mesma, pegava-se uma música com letra cristã e dava-se o ritmo do carnaval, e aí estava valendo de tudo. Ou aqueles que foram mais longe, como eu vi uma igreja, né, uma igreja tida como cristão, que foi para a rua. Né, ela tinha um bloco dela lá, participando do carnaval. Bem, como eu comecei dizendo, o propósito da escola bíblica dominical é justamente consolidar os ensinos de Cristo na nossa vida, os ensinos de Deus, para que quando coisas como essas que nós vivenciamos recentemente nos a suceder, nós saibamos distinguir. Né? Se você não sabe, se você não conhece, você não vai saber distinguir. E aquilo que te for proposto vai ser tido por você como aceitável. Eu ouvi uma vez alguém dizer que a forma de você distinguir uma nota falsa de uma verdadeira não é você sabendo examinar a falsa, é você conhecendo a verdadeira. Se você conhece bem a nota verdadeira, quando você vê uma falsa, você vai distingui-la. Então, quando você conhece a palavra de Deus, quando ela está introduzida em você, quando ela faz parte da sua mente, do seu modo de pensar, do seu modo de viver, você vai distinguir quando houver uma falsa doutrina sendo pregada. Uma das coisas, e aí ainda nesse sentido que eu estou falando, quando você vai lá no Velho Testamento e você observa o que Deus diz para a nação de Israel. Ele diz, olha, tenham o cuidado de não praticar as mesmas obras deste povo da qual vocês estão indo possuir a terra. Sabe por que eles estão sendo exterminados? Porque eles fizeram coisas abomináveis diante de mim. Então tenham o cuidado de não copiar, de não praticar, de não fazer a mesma coisa. Bem, essa é a recomendação de Deus. Como é que agora nós, aí alguns vão dizer, nós estamos vivendo no tempo da graça, e o Senhor acabou de citar aí o Velho Testamento. A Bíblia por inteira, ela é a base e a regra de fé para nós. Seja aquele texto que está lá no Velho Testamento, seja o texto que está no Novo Testamento. Ela não faz exceção. Então Deus diz que nós devemos ser o quê? Santo, um povo santo e irrepreensível, separado para Ele. Então esse é o nosso modo de viver. Nós não vamos sair daqui até que Jesus venha nos buscar para estarmos com Ele. No entanto, é exigido de nós uma vida de santidade que represente a natureza daquele que é o nosso Senhor. Esse é o nosso modo de viver. Essa é a nossa forma de viver. E o mundo precisa saber que ao ver uma festa como essa, uma festa pagã como essa, que afronta a santidade de Deus, a igreja saiba se dizer, beleza, eu respeito você, respeito o seu costume, mas não venha me dizer que eu tenho que participar ou concordar ou mesmo estar envolvido com tal prática. Essa é a base da nossa vida. Agora, como que isso acontece? Como que você não distingue? Como que você é pego de surpresa? Quando você não ouve, quando você não escuta, quando você não lê, quando você não estuda a palavra de Deus. Então algo te é proposto, você não sabe, simplesmente alguém diz, e aí, eu sempre faço menção disso, sobre o peso que há na responsabilidade daqueles que são líderes. Muitas pessoas de boa fé ouvem o que eu digo aqui e outros homens de Deus, mas não examinam a palavra.
E a recomendação não é para você apenas me ouvir, é para você examinar se o que eu estou dizendo está em conformidade com a palavra de Deus. Então, quando você vê um proeminente homem, líder, um homem dito como homem de Deus, falar alguma coisa que é oposta à palavra de Deus, você vai dizer, opa, ele se desviou em algum momento aí nessa palavra dele. Há algo aí que não confere com o que está na palavra de Deus. O que é que vai trazer isso, esse alerta na sua mente? Conhecer a palavra de Deus. Então, eu queria fazer essa introdução justamente para mostrar para você e para colocar no seu coração o desejo em conhecer a palavra de Deus, o desejo em estudar a palavra de Deus. E eu digo para você, didaticamente, a escola bíblica dominical, ela oferece essa oportunidade para cada um de nós. Nós temos abordado aqui temas das quais fazem parte do cotidiano cristão de cada um de nós. Bem, hoje, ou nesse mês, nós vamos estar estudando aí sobre as parábolas de Jesus. E elas têm em si ensinos que são grandiosos para a nossa vida. Muitos de vocês já ouviram, mas muitos não compreenderam com exatidão qual é a aplicação daquela parábola. E aí você vai ter a oportunidade de aprender. Obviamente que nós não vamos aqui esgotar todos os tópicos, não vamos esgotar por inteiro o assunto, mas ele vai despertar no seu coração o interesse e você vai na sua casa se aprofundar ainda mais e buscar outros temas e buscar mais aprofundamento naquele assunto. Essa é a ideia, essa é a proposta da Escola Bíblica Dominical. Amém? Então estejam participando, estejam envolvidos, propaguem, falem da Escola Bíblica Dominical, tragam outras pessoas que com certeza elas serão abençoadas. Amém? Está dando para compreender, né? A voz tem hora que dá uma falhada, né? Fica assim meio estéril, né? Parecendo aquela coisa meio rouca, mas eu acredito que vamos romper. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13, verso 34. E depois já mantenham ela aberta, porque nós vamos ler outros textos e eu quero que você esteja compreendendo a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 34. Diz assim: Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Esse verso está dizendo que todo o ministério de Jesus, todos os ensinos de Jesus para o povo que lhes ouvia, ele o fazia por meio de parábolas. Então Jesus se utilizou desse método justamente para consolidar na mente e no coração dos seus ouvintes o propósito da sua palavra. E aí aqui eu já faço uma observação. Todas as vezes, todos nós passamos pela escola, né? Lá no nosso colegial, lá num curso que você fez. Por diversas vezes, o instrutor lançou mão de algum método onde ele ilustrava aquilo que ele estava querendo ensinar. E aí eu pergunto para você, dentre os métodos utilizados, aquele em que o professor passou 30 minutos discorrendo sobre um conceito e falando sobre aquele conceito, ele gastou 30 minutos ali discorrendo sobre aquele conceito, e de determinado momento ele pegou e lançou mão de um método ilustrativo da qual ele gastou 2, 3 minutos. Na maioria das vezes, qual foi que surtiu mais efeito? Os 30 minutos gastos onde ele explicou o conceito, ou nos 3, 4 minutos onde ele lançou mão de uma ilustração que trouxe ao entendimento aquilo que era proposto por ele? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que a ilustração, ela trouxe, ela fixou na nossa mente, por diversas vezes em que nós tivemos a oportunidade de estar estudando alguma coisa, né? Ela lançou em nossa mente algo que era o propósito daquela lição. Eu vou dar uma ideia sobre isso. Uma vez eu fiz um curso, eu posso dizer que mais ou menos uns 25 anos, e eu nunca esqueci dessa ilustração.
eu fazia parte do grupo Govesa, que era representante da Volkswagen, e nós fizemos um curso na Volkswagen, da qual quem ministrou foi o Daniel Godry. Não sei se alguém já viu ele, um cara fantástico. E ele contou uma historinha, né? Uma historinha, e ela dizia justamente, a historinha era, duas moscas estavam voando, e ali próximo a um copo de leite, e aí uma das moscas caiu lá dentro, aliás, as duas caíram lá dentro daquele copo de leite, e aí uma das moscas começou a pedir socorro, me ajuda, e se debatia ali, e nada aconteceu, ela morreu afogada. A outra percebeu que, ao bater as asas, formou-se em volta dela uma nata, né? Porque era leite. E aí o leite respondeu àquele batido. Todos sabem muito bem que se a gente pegar o leite, começar a fazer isso, de fato você vai gerar ali aquela nata. Bem, ela percebeu, a nata era um pouco mais sólida, ela subiu para cima da nata, né? E aí ela secou as asas e voou, se salvou. A outra morreu. Muito bem, passado algum tempo, aquela mosquinha esperta, né, que bateu as asas e fez a nata, que subiu, agora cai num copo de água, juntamente com uma outra. Só que nesse copo era água, e nesse copo de água tinha um canudo, né, posto ali naquela água. Bem, a espertinha, que já havia passado por uma experiência semelhante, lembrou-se, né? Eu bati as asas lá naquele outro fato, e virou nata, eu subi. O que ela fez? Ela, com imediato, começou a bater as asas. A outra viu o canudo, e subiu já no canudo, e estava se secando lá. E começou a gritar para a companheira lá. Sobe aqui no canudo. Ela, não precisa não, eu já passei por isso. Eu sei como é que faz. Já tive uma situação semelhante a essa. E insistiu em bater as asas, né? Mas ali era o quê? Água, não era leite, né? E aí o que aconteceu? A espertinha morreu, porque aquilo que ela vivenciou antes não se confirmou ali, porque era água, era um ambiente diferente. Qual é a moral da história? Que as nossas experiências, né, que aquilo que nós vivenciamos, ela tem suas aplicações importantes num determinado tempo. Em outra circunstância, vai exigir de nós um novo aprendizado, uma nova ação, um novo proceder, para que a gente possa superar as dificuldades que estão sendo nos impostas. Então, isso mostra que eu devo estar sempre o quê? Ativo para as mudanças necessárias ao ambiente onde eu vou estar vivendo. Essa era a grande lição. Esse era o grande propósito dessa demonstração. Isso tem 25 anos, sei lá, eu mais ou menos isso, eu tenho meus 56, eu penso que uns 25 anos mais ou menos tem que eu ouvi isso. A ilustração falou claro na minha mente, e eu não me esqueci dela. Então é importante. Eu contei isso para vocês justamente para quê? Para demonstrar o poder que há quando você usa desse elemento para fixar uma verdade ou esclarecer algo sobre um propósito específico para as nossas vidas. E Jesus lançou mão de algo semelhante, que no caso aqui é uma parábola. Na verdade, esse era um instrumento utilizado por aquele povo naquela época. Eles sempre falavam por alegoria ou por parábolas, né? Utilizando desse meio com o propósito de explicar aquilo que eles tinham a intenção. E Jesus fez isso. Mas, além dessa ideia de fixar na nossa mente, também havia outros propósitos, das quais Jesus deixa claro isso. E é sobre esse entendimento que nós vamos avançar aqui. E aí, eu pergunto para você sabe o que é uma parábola? Qual é o conceito da parábola? Alguém sabe? Não precisa me dizer, só levante a mão, você já entendeu o que é uma parábola? Muito bem, olha só, eu vou ler para você, porque esse conceito, ele é de John MacArthur. Ele que fala exatamente, então eu vou ler aquilo que ele colocou. Parábola é uma figura de linguagem ilustrativa para fins de comparação,
O termo grego que define isso diz que o termo significa colocar de lado para comparação. É como você colocar alguém do seu lado para ver as semelhanças, ou a fim de identificar o que há de semelhante. Então, a parábola ela tem esse propósito de comparação. Então, para fins de comparação e especialmente para ensinar uma lição espiritual. Uma parábola pode ser longa ou curta. Ela pode recorrer a metáforas, comparações, provérbios ou qualquer outro tipo de imagem verbal. Pode até conter elementos de uma alegoria, mas ela sempre faz uma comparação e se aplica a uma verdade na esfera espiritual. Compreendeu? Então, parábola, ela pode pode lançar mão de alegoria, de provérbios, né? Ela pode fazer uso de metáforas com o propósito de explicar uma verdade espiritual, de trazer à sua mente a ideia daquela palavra que está sendo ministrada. Aí surge uma grande pergunta. Com base nesse conceito, a parábola é uma história que aconteceu ou não? Ela é apenas uma metáfora? Ela é algo que foi, vou colocar entre aspas, foi inventado ali para trazer um entendimento? O que vocês dizem? Ela é um fato? Ela narra um fato ou não? Bem, eu coloquei isso porque essa sempre foi uma das dúvidas da maioria dos cristãos. Quando Jesus contou uma parábola, aquilo era uma história? Aquilo de fato aconteceu? Ou era uma proposição para ilustrar algo apenas? Era algo que ele havia criado ali para ilustrar a verdade que ele queria? Na verdade, são dois os fatos, são duas as verdades, todas as duas estão corretas, certo? E aí, olha só, como é que você vai distinguir? E aí é por isso que entra a importância de você ler a palavra e buscar entendimento da parte de Deus. Uma das coisas que nós observamos na parábola olha só, a parábola do pastor, a forma como ela inicia, do bom pastor, né? Qual dentre vós é o homem que tendo 100 ovelhas? Então, olha a forma como ele inicia. Ele faz uma proposição, ele diz, qual dentre vós? Ele faz um questionamento supositivo, ou aonde ele faz uma suposição, qual dentre vós é como um homem que tem 100 ovelhas? Então ele não está dizendo o que aconteceu, ele está propondo, imagina que você imagina que você tenha, se você tem 100 e perde uma, o que você vai fazer? E aí ele conclui a parábola. Então, a forma como Jesus iniciou essa parábola, deixa claro que ela é uma proposição, ela não é um fato, ela não é uma história verdadeira. Eu estudei, você verificou, você vai lá e constata, não, isso aqui é uma proposição de Jesus, não é uma história verdadeira. Vamos seguir a segunda, a parábola da dracma perdida. Da mesma forma ele diz, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma, aí ele segue, eu já pus para não estender, né? Qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Então ele faz novamente o quê? Uma proposição, ele diz, olha, qual é de vocês, qual das mulheres aqui, que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não limpa a casa, varre ela, faz toda uma faxina a fim de encontrá-la? Então Jesus está novamente fazendo uma proposição, então essa não é uma história verdadeira, isso é apenas uma narrativa a fim de ilustrar aquela parábola que ele propunha. Agora a terceira, que vai justamente mostrar a história, a parábola do filho pródigo, e ele diz, certo homem, ainda que ele não diga o nome, mas ele está se referindo a um homem que de fato viveu. Certo homem tinha 2 filhos. E aí agora esses personagens, né, aparecem claramente aqui. E ele diz, olha, havia, ou certo homem tinha 2 filhos. É um fato ocorrido.
Então, essa aqui é uma demonstração de que essa história ocorreu, ela aconteceu. Bem, eu peguei isso aqui, talvez você, ao estudar a palavra de Deus, e aí quando você vai consultar, eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá, né? Nós não estávamos presentes nesses tempos. Como é que você faz isso? É justamente estudando. Você vai pegar homens que aplicaram em compreender a palavra de Deus e vão verificar os originais das palavras e todos eles vão seguir nessas demonstrações. Há exceção? Sim. Há um número de pessoas que dizem que as parábolas são apenas histórias, aliás, são apenas, eu falei há pouco, são apenas narrativas, proposições da parte de Deus. Elas não são histórias verdadeiras. Há um número grande, todas elas se aplicam a elas. A palavra de Deus, você vai encontrar 40 parábolas descritas lá no Novo Testamento. São 40 parábolas, umas de maiores extensões e outras menores. Mas você vai verificar que todas elas têm a sua proposição. E essa proposição, ela nos demonstra se ela é apenas algo que Jesus está querendo ilustrar ou se ela é um fato verdadeiro. Amém? Ficou claro isso? Pastor, qual é a relevância disso? A relevância para nossas vidas é você compreender a análise da palavra de Deus. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque aqui é a escola bíblica dominical. E quando alguém falar algo para você, quando lá fora você for questionado a respeito da sua fé, do seu modo de pensar, da sua vivência, você vai fazer exatamente a aplicação daquilo que a palavra de Deus propõe de forma correta. Quando você estuda a palavra de Deus, o objetivo disso é fazer com que você esteja protegido a sua mente e o seu intelecto daquilo que vem de fora, das ações de Satanás contra as nossas vidas. Ao conhecer, né, a palavra, isso te dá o quê? Solidez. Meus irmãos, olha, deixa eu falar algo aqui para você. Se tem algo que o cristão precisa ter, é consciência, solidez. Ainda que haja um versículo que diz que nós não devamos nos estribar no nosso próprio entendimento, mas o que eu estou querendo dizer para você é que toda a palavra ela vai ser o quê? Verificada. E aí, aqui mais algo para você aprender. A Bíblia comprova a própria Bíblia. Não é o que eu digo o que comprova, é a própria Bíblia. Se você ler ela de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar os elementos que comprovam tudo o que estão lá. Não é o que o Beltrano escreveu, não é o que o Ciclano diz, não. É o que a própria Bíblia diz, porque ela própria se comprova. Esse entendimento é o que eu e você precisamos ter. Isso vai te dar o quê? Solidez. E aí aquilo que está escrito, que você não vai de ventos de doutrina, vai acontecer na sua vida. Você vai escutar barulhos ali. Deixa eu falar algo aqui para você sobre isso, sobre essa solidez que é necessário para mim e para a sua vida. Quem aqui já tem mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, vou falar de 20 anos, que é cristão, que serve ao Senhor. Quantas ondas de novo pentecostalismo você já ouviu falar? Quantos aqui ouviram falar dos encontros, dos movimentos, disso e daquilo? Eu vi coisas, irmãos, que uma pessoa dizia que, vou ilustrar aqui o que eu ouvi com exatidão. A pessoa diz, olha, eu fui para um encontro esse final de semana, que foram 3 dias, e aí a minha vida mudou completamente. E ele entra na igreja dando cambalhota, e aquelas cambalhotas, literalmente, elas que eram a evidência da mudança na vida dele. Bem, eu acho que ele foi mais, como é que eu posso dizer? Ele ficou mais relaxado, né? Talvez, mais extrovertido. Mas mudança prática não ocorre assim. Mudança na nossa vida é um processo. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, precisamos, é compreender esses processos de mudança. Você pode encontrar a verdade num dia, mas aquela verdade vai transformar sua vida ao longo da sua história.
Porque todos os dias vão ser lutas e dificuldades de você brigando com você para praticar e viver aquela verdade que você encontrou. Esse é o Evangelho. É isso que acontece em nossas vidas. Como é que eu tomo conhecimento disso? Estudando a palavra de Deus. Consolidando a base da minha fé na palavra de Deus. Mais uma vez, por que muitos cristãos vêm para a igreja e não firmam os seus pés na igreja? Muitas pessoas, vou mudar em vez de cristãos, muitas pessoas vêm para a igreja e hoje ele é crente, fervoroso, se dependesse dele, hoje cairia fogo do céu, faria coisas extraordinárias, mas no dia de amanhã ele quer sair da igreja ou já está saindo da igreja. Porque ele não conheceu a palavra, ela está em processo de transformação, mas amanhã ele já desistiu dela. Ele não conhece a palavra, ele não se empenha. E aí eu aproveito justamente aqui para dizer algo para vocês. Por que Jesus falou em parábola? Por que Jesus falava em parábola para o povo? Um dos pontos, eu vou colocar outros, mas um deles era justamente para que houvesse interesse em verificar a palavra de Deus. Uma das coisas que nós observamos no nosso povo, e no povo em geral, é justamente a comodidade. Todo mundo quer o prato pronto. Todos nós queremos que o pastor venha aqui, em cima do púlpito, e desça, ou enfie na nossa cabeça, na nossa mente, aquilo que é a verdade pronto. E ela fez um download lá na cabeça e pronto, o negócio se instalou na cabeça do indivíduo e pronto. E não é assim. É necessário o seu empenho em pesquisar, em estudar, em entender, em gastar tempo. A parábola, ela suscitava justamente isso. Sabe por que nós somos comparados com a ovelha? Por conta de obviamente tem outras características, mas há uma característica da ovelha. Ela é um animal ruminante. Você sabe o que é um animal ruminante? O animal ruminante é aquele que ele vai lá, abocanha o capim, vai lá e enche um estômago dele lá, e come, e depois o que acontece? Ele deita, e aí ele começa a regurgitar aquilo ali, vai voltando, e ele vai mastigando. Essa é uma capacidade que nós temos, ou que deveríamos ter, a de meditar na palavra, de compreender, de voltar ela, e pensarmos aquilo que foi dito. Quantos de nós gastamos tempo? Nossa, o pastor Elismar falou um negócio lá. Será que aquilo é verdade mesmo? Espera aí, deixa eu chegar lá em casa. Qual foi o capítulo que ele leu? Qual foi o versículo que ele leu? Tem algum outro versículo que comprova aquilo? Deixa eu verificar. Nossa, não é verdade. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós verificamos, você recebe uma palavra aqui, que coisa gloriosa. Um dia, eu perguntei para alguém, veio ao Brasil um homem, e que, eu não vou falar o nome dele aqui, eu tenho minhas reservas com relação a esse pregador. E aí, eu perguntei para uma pessoa no dia seguinte a ministração dele, e eu perguntei, me diga uma coisa, o que no dia de ontem, naquela palavra que foi ministrada, promoveu transformação? Não, primeiro eu perguntei, o que você achou do culto ontem, da ministração de ontem? Nossa, foi top, bênção demais da conta, maravilhoso. Falei, que bom então. Me diga um item, um tópico, que mudou a sua vida, ou que trouxe entendimento para a sua vida. Não, foi algo fantástico, foi maravilhoso. Tá, isso eu já compreendi. Se de um item, um tópico da palavra pregada, que promoveu uma mudança, uma transformação na sua mente, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, ou que startou algo para você mudar. Vou falar para você, eu sei dizer que foi maravilhoso a pregação de ontem. E não passou disso. A pessoa não foi capaz de dizer, eu aprendi essa lição,
uma lição marcou a minha vida ontem naquela pregação que eu ouvi. Por que será, meus irmãos? Por que será? Porque nós somos meros ouvintes, muitas vezes. Nós somos meros ouvintes. Se fez te arrepiar, se promoveu lágrimas nos seus olhos, se causou algum delírio em você, se você ficou aí querendo flutuar, tá bom demais da conta. E não é isso que promove transformação, mas o entendimento. Sabe por que a palavra usa o termo racional, culto racional? É porque é um culto entendido, onde você compreendeu o que aconteceu. É onde a palavra promove o conhecimento e o entendimento na sua mente. É onde você recebe e diz, isso eu recebo para a minha vida e eu vou mudar a minha vida, eu vou aplicar isso na minha vida e eu vou ser transformado. O meu viver vai ser transformado a partir de hoje, porque eu vou me empenhar em aplicar isso na minha vida. É isso que é o nosso culto racional, a compreensão daquilo que está sendo dito. Jesus falava em parábola para que o povo se empenhasse em compreender o propósito da sua palavra, os ensinos que ele estava dando. Não era apenas alguém que foi atrás da multiplicação do pão, ou da multiplicação do peixe, ou da cura da enfermidade. Jesus sabia muito bem o grupo que o seguia, ele conhecia muito bem. E ele falava aos seus discípulos em separado, por quê? Justamente porque eles tinham o desejo e eles haviam sido separados para isso, para compreender a palavra de Deus. E a minha palavra para você nessa manhã é, não seja apenas alguém que vem aqui para receber o favor e a graça de Deus. Ele vai te dar com certeza, porque ele é bom e misericordioso. Mas vai chegar um momento em que ele talvez não responda a sua oração, porque viu que você quer apenas o benefício dele. Certa vez, numa pregação, eu disse que eu acredito e acho que é legítimo, acho que isso acontece. Alguém vem até Deus por necessidade. Uma pessoa não cristã está passando por uma adversidade muito grande, algo terrível na sua vida, ouve falar que Deus pode transformar e trazer solução para ele. E aí ele vem até Deus. O que trouxe ele? A necessidade, correto? Ele vem até Deus por conta da necessidade. Beleza? Ele vem, Deus responde à sua oração, responde ao seu clamor, sara a sua enfermidade, resolve o seu problema, dá a ele uma nova condição. Agora a pergunta que fica é, você vai permanecer na presença de Deus, olha só, você veio, antes você não estava, você veio pela necessidade. Você vai permanecer na presença de Deus apenas pela necessidade ou porque você conheceu o seu caráter, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia? São duas condições distintas. Estar diante de Deus, porque você o conheceu, conheceu o seu amor, conheceu a sua bondade, conheceu a sua misericórdia, é um fato. E estar diante dele apenas por necessidade, vir ao culto apenas por necessidade, porque hoje você está planejando que, hoje você precisa de um socorro, hoje você precisa de um favor, você precisa de uma cura, você precisa de uma resposta. Então você está aqui 7 quarta-feira, 7 quinta-feira, seja lá quantas 7 quinta ou terça ou quarta for. Não, meu irmão. Não seja esse o motivo, mas porque você compreendeu o seu amor real e verdadeiro. Que seja esse o motivo, porque você compreendeu quem ele é e você quer estar perto dele, você quer adorá-lo, você quer conhecê-lo, você quer viver com ele. O propósito da parábola de Jesus tinha justamente esse. Eu disse para você deixar a sua Bíblia aberta e vamos lá avançar, porque senão eu acabo não concluindo. Os discípulos... muito bem. Mateus 13, verso 10 a 15. Por que Jesus contava parábolas? Eu quero ler com vocês. Como eu disse, a própria Bíblia responde a esses questionamentos.
Mateus 13, verso 10 a 15. Diz assim o texto: E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu, ele quem? Jesus. Respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E aí, o interessante, por isso que é importante você ler: Jesus está sendo duro aqui. Aliás, Jesus não quer que eles saibam. Não, há uma razão. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus está dizendo aqui que a causa dele falar era também porque aquele povo de mau grado não se dedicaram em compreender a palavra de Jesus, já o rejeitaram de antemão. E aqueles que tivessem interesse procurariam saber. Isso não está escrito, isso é a conclusão agora que eu estou dizendo, porque nós concluímos. Ora, se o povo era de mau grado ao ouvir a palavra, quem tivesse interesse iria buscá-lo. É a compreensão. Iria segui-lo, não apenas pelo benefício recebido, não apenas pelo pão dado, não pela cura, não pela lepra que foi tirada do corpo, mas porque conheceu aquele que é amor em pessoa que estava no meio deles. Compreenderam? A compreensão da palavra, o empenho em entender a palavra, é o requisito que Deus quer de mim e de você. Quando nós nos empenhamos em entender a palavra de Deus, você se protege e você chega mais perto de Deus. Ainda, lá em Mateus, no capítulo... Perdão, não é Mateus? Não, é Mateus sim. Deixa eu ver aqui se eu... É porque mudou para outra página. É Marcos 4, 33 e 34. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Quando estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que esse texto aqui está dizendo, e aplicando para nós, quantas vezes isso tem sido, eu vou falar dessa forma, porque tem sido uma prática, eu sempre comento com minha esposa, e é o que a gente faz diariamente. Quando você lê a palavra de Deus uma vez, e aí, vou dar aqui de repente o telefone toca, alguém que está do seu lado fala alguma coisa, faz um barulho no vizinho, e você distrai. E aí você não compreendeu aquilo que você leu, ou ouviu. Não é verdade? O estar a sós aqui com Jesus é justamente aquele momento em que você diz: eu vou compreender o que foi dito, e você se separa para isso. O estar a sós aqui com Jesus significa justamente que você se interessou por aquilo que ele falou, por sua palavra. É a busca pessoal sua, individual sua, por aquilo que ele tem para você. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que o interesse dele é ter momentos aonde ele vai trazer a mim a sua, e a você
o entendimento dos seus propósitos para as nossas vidas. A aplicação da parábola é justamente isso. É você se dedicar em conhecer a Deus. É você se empenhar em conhecer a Deus. É verdade, às vezes a gente tem dificuldade e gostaria, se fosse possível, eu gostaria de fazer um download da palavra da Bíblia todinha na minha cabeça, seria muito bom. Eu conheci um homem de Deus que ele citava a palavra de Deus, e se você dissesse um versículo e dissesse a referência errada, ele dizia, não, essa referência aí se refere a outro versículo, e não a esse que você está falando. Era fantástico, eu me esqueço o nome dele, você lembra, minha querida? Era do Campo de Campinas, já faleceu, já está no céu, nós participamos de várias gincanas com ele, e era fantástico, eu gostaria de ter esse dom, né? Mas nem sempre é possível, só que o seguinte, quando você se empenha em estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazer para você, por vezes, a lembrança daquilo que você estudou, daquilo que você leu. Ele não vai deixar você sem entendimento, sem compreensão dos seus propósitos e dos seus desígnios. Qual era o propósito de Deus falar, ou de Jesus falar em parábolas? Eu quero partir para o final aqui agora e citar para você alguns propósitos. Revelar a verdade das Escrituras de forma profunda. Olha só, as parábolas foram usadas por Jesus para explicar realidades espirituais através de coisas comuns do dia a dia, tornando mais fácil a compreensão da verdade do reino de Deus. Com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme permitia a sua capacidade de entender. Por exemplo, o propósito a parábola do semeador ensina sobre as diferentes formas como as pessoas recebem a palavra de Deus e os desafios espirituais que enfrentam. O propósito aqui é mostrar que o coração humano responde de maneira diferente ao Evangelho, dependendo da sua disposição para ouvir e compreender. Bem, eu listei aqui pelo menos 7 propósitos do motivo por qual Jesus utilizou-se de parábolas. Eu vou só apenas lê-los, porque nós estamos em cima da hora e eu quero colocar para vocês ainda sobre uma parábola específica. Primeiro, eu já falei, revelar verdades espirituais. Segundo, tornava o ensino inesquecível. Lembra do exemplo que eu disse para você sobre a mosquinha? Lá, a historinha contada, né? Ela é justamente o objetivo da parábola, é deixar na sua mente fixada, você não esquecer. Promover o coração dos ouvintes, provar o coração dos ouvintes, ocultar verdade dos rebeldes, mostrar graça e misericórdia de Deus, ensinar sobre o juízo final e despertar fé e confiança em Deus. Perdão, meus irmãos, mas parece que à medida que você vai falando, a garganta vai ficando mais ruim. Mas vamos lá, eu quero terminar expondo para você sobre uma parábola específica, que é a parábola do filho pródigo. Eu escolhi essa, primeiro porque a sua aplicação é bem simples, né, e o entendimento dela já é quase que comum para todos. A parábola do filho pródigo, ela está dentro daquelas que falam de uma história. Então, como eu citei no exemplo lá atrás, ela muito provavelmente foi um fato ocorrido, né? Muito provavelmente uma história verdadeira que aconteceu. E ela envolve 3 personagens, certo? Qual seja? O filho mais novo, que é tido como filho pródigo, e nesse caso aqui representa o pecador arrependido. O pai, que simboliza Deus e seu amor incondicional. O filho mais velho,
que representa os religiosos que não compreendem a graça de Deus. Então você tem 3 personagens envolvidos na parábola do filho pródigo. Cada um deles com uma representação para nós e um entendimento e aplicação para as nossas vidas. Então o primeiro filho mais novo é o filho que é o pecador arrependido, aquele que se desviou da presença do pai e volta para ele, e o pai aqui é Deus, representado por Deus, que manifesta ou demonstra o seu amor incondicional para com cada um de nós, e o filho mais velho são os religiosos que não compreendem a aplicação da graça de Deus na nossa vida. Muito bem, olha só, o filho pródigo aqui, ele faz algo que para a época era tido como uma abominação. Porque olha só, o que ele faz? Ele pede a herança ao seu pai que ainda estava vivo. A herança, ela é dada a quem? Ou ela vem de quem? Do morto. Então, tecnicamente, o filho estava dizendo que queria que o pai morresse. Era como se ele estivesse desejando a morte do seu pai, né, para que ele pudesse usufruir do benefício. E a aplicação aqui é como? É um afastamento, é uma repulsa da presença de Deus. É como alguém que está dizendo, eu não quero estar na sua presença, eu não quero conviver com você. Me dá só o que eu tenho de interesse. Dá-me somente aquilo que é meu direito. O filho pródigo aqui é todo aquele que quer apenas o quê? O benefício da parte de Deus. Aquele que rejeita os seus ensinos, aquele que rejeita o seu amor, aquele que rejeita o seu cuidado, a sua presença, a sua companhia. É aquele que não quer comprometimento com o seu pai. Então, de forma bem simples e aplicável para nós, o filho pródigo representa quem? A nossa natureza humana caída e distante de Deus. Porque, por mais que você ache pesado isso que eu acabei de dizer, o que nós menos queremos, ou que a nossa carne, eu vou moderar um pouco, o que a nossa carne não quer é uma vida de santificação na presença de Deus. Não é verdade? É a verdade. Se fosse possível ganhar o céu praticando o que a nossa carne quer aqui, era tudo que nós queríamos. Se fosse possível garantir o céu, vivendo de forma dissoluta, era o que cada um de nós queríamos. Aquele jovem sabia que ele não podia estar na presença do Pai e usufruir do mundo. Então o que ele disse? Olha, me dá o que eu quero, me dá o que eu tenho direito, porque eu quero ir para onde? Para o mundo. Eu quero distância de você, eu quero viver outra vida. Eu quero estar bem longe daqui. Foi isso que esse filho pródigo estava dizendo. É isso que eu e você, como homens de natureza caída, dissemos para Deus. Mas o propósito da parábola também é mostrar o grande amor de Deus para comigo e para com você. Ele demonstra justamente o quê? Que Ele está sempre de braços abertos, esperando por mim e por você, independente daquilo que você fez. Quando você pensou ou disse que queria que ele morresse, ele está dizendo, eu estou te esperando, meu filho, você voltar para mim. Um amor incondicional. No entanto, aqui agora é uma ressalva que eu sempre faço. Posto a respeito da parábola, eu não vou seguir mais porque meu horário venceu. Posto a parábola ser a demonstração do amor incondicional de Deus por nós, eu sempre faço uma ressalva. Há uma condição exigida da parte de Deus. Uma vez que eu voltei para Ele, quando esse filho pródigo volta para o pai, veja que o pai o recebe, o perdoa, dá a ele uma nova veste, dá a ele um anel, coloca nos pés dele uma sandália, para caracterizar o quê?
a nova vida que ele tem novamente na presença do Pai. Então, o ponto que eu quero colocar para você é: há uma graça, há um favor, há uma misericórdia dispensada da parte de Deus, mas Deus não te aceita na presença dele fedendo a porco. Deus fez questão: recebi, perdoei, dei para você uma nova veste, dei para você sandália, coloquei no seu dedo um anel. Essa é a condição que você vai estar na minha presença. Você percebeu? Por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos vivendo dias, e eu faço sempre questão de citar isso, em que estão dizendo: não, a graça de Deus me aceita como eu sou, como eu estou, como eu vivo. É assim que eu sou, que Deus me receba assim como eu sou. Ele te recebe como você está, para mudar. O pai não exigiu que o filho tomasse banho ou vestisse uma roupa nova primeiro, não. Ele chegou e disse: providencie para ele uma veste nova, providencie sandália e põe um anel no dedo dele. Aí depois disso nós vamos fazer a festa. Você, para estar na presença de Deus, ele vai te receber doente, enfermo, vai te curar, vai te sarar, vai perdoar os seus pecados. Só que você não pode novamente voltar lá para o porqueiro, Pocilga, né? É Pocilga o nome do local onde ficam os porcos. Voltar lá para Pocilga, se lambuzar lá novamente e vir de novo para a presença dele. Ou dizer: ô pai, estou aqui, ó, desculpa aí, mas eu me lambuzei lá de novo. Compreendeu? A graça, a parábola, ela vai justamente demonstrar para nós, e é por isso que eu falei para você da importância de você compreender a palavra. Alguém pode dizer para você: não, há uma super graça, uma graça aí extraordinária. Sim, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, mas há algo que você precisa fazer sim, você precisa estar santo e irrepreensível na presença de Deus, sem a qual Deus diz que sem santidade ninguém verá a Ele. A compreensão da parábola, a compreensão daquilo que está na palavra de Deus. Amém? Deu para compreender? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale na mente e no coração de vocês, que vocês sejam visitados. E eu oro ainda para que vocês cheguem na casa de vocês e peguem cada uma dessas palavras e ruminem sobre ela, meditem sobre ela, examinem ela, busquem mais conhecimento, aprofundem-se naquilo que você ouviu. Não sejam meros ouvintes, mas compreendedores da palavra de Deus, buscando entendê-la conforme o seu Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Pastor Ivo, por favor.